Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto um pouco diferente do que eu estou trazendo ultimamente, e seria uma calculadora de juros compostos que eu criei, uma calculadora bem simples, certo, aqui no Excel, que vai mostrar para a gente quanto é necessário acumular de capital, vamos dizer assim, investido, para que ele possa nos propor uma renda passiva capaz de suprir as nossas despesas pessoais, vamos dizer assim. Porque esse é o objetivo de viver de renda passiva, né? Ter um investimento que supere as nossas despesas com os seus rendimentos, no caso, gerados. Beleza? Então, não sei se vocês perceberam também, aqui a gente está de cenário novo. Aqui eu estou gravando hoje no meu quarto, deu incrementada aqui com a iluminação. Então, eu acho que eu mereço um like, não mereço? Fala aí, Estela, eu mereço ou não mereço um like? Merece. Então, pessoal, já deixa seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e envia esse vídeo também para os seus amigos, para eles terem acesso a esse tipo de conteúdo, beleza? Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, antes de dar início ao conteúdo de fato desse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Se você estiver assistindo esse vídeo antes do dia 5 de outubro de 2021, eu vou estar promovendo um curso gratuito de nível iniciante, nível básico, para investimentos de longo prazo. Então, se você nunca investiu na sua vida e você quer começar a investir, ou então você tem algum familiar que tem vontade de aprender a investir e não sabe de nada de fato, esse é um curso bem básico, é um curso gratuito, é o primeiro e único curso gratuito que eu vou estar passando para todo mundo. Então, você acessa meu Instagram, @RobertInvest, lá na minha bio vai ter um link para você fazer a inscrição, um formulário bem simples, certo? E essas aulas vão ser ao vivo pelo YouTube aqui, beleza? Então essas aulas não vão ficar gravadas por muito tempo também, então quem quiser fazer esse curso, é só se inscrever lá, vai ter acesso também a um grupo exclusivo lá no WhatsApp para a gente poder bater um papo, tirar algumas dúvidas e conversar também a respeito dos investimentos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar a planilha bem simples que eu fiz, certo, no Excel, de juros compostos. Então, vamos iniciar através dessa planilha. Então, essa aqui seria a planilha, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom para vocês. Então, a calculadora de juros compostos. Aqui, qual é a proposta? A gente pensa em adquirir um valor patrimonial suficiente que gere uma renda mensal que seja maior do que as nossas despesas. E isso é uma coisa muito particular, você concorda comigo? Cada pessoa tem uma renda diferente, cada pessoa tem uma despesa diferente e tem um objetivo na vida diferente. Então, eu criei essa planilha para mostrar para vocês, para a gente fazer algumas simulações que podem variar de realidade de pessoa para pessoa. Então, eu quero iniciar esse vídeo fazendo já aqui uma pequena demonstração de um investimento aqui baseado em valor inicial. Por exemplo, você juntou lá R$1.000, certo? E você vai investir todos os meses R$100. A uma taxa mensal de 1%, beleza? Daqui a pouco eu vou chegar para vocês porque eu coloquei essa taxa de 1% ao mês. Isso também não foi aleatório, beleza? Teve um motivo, teve uma circunstância para mim utilizar essa taxa de 1% ao mês. E quanto tempo a gente vai realizar esse investimento? Se a gente está pensando em renda passiva, a gente está pensando talvez num longo prazo. Às vezes você pensa em uma aposentadoria, em não depender do governo, vamos dizer assim. Então você está programando aqui sua previdência privada. Então vou colocar aqui para 360 meses, que seria mais ou menos os 30 anos, certo? Então, se você investisse um valor inicial de R$1.000 e durante 360 meses você juntasse, reinvestisse esse valor mensal de R$100 mais os rendimentos, certo? Ou seja, juros sobre juros, juros compostos, a uma taxa de 1% ao mês, você iria ter no futuro R$385.446,05. Só que qual é a grande sacada desse cálculo aqui? Se você prestar bem atenção, você só investiu R$37.000.
R$ 348.446,05 foram juros. Então, isso mostra que o poder dos juros compostos, ele alavanca o nosso patrimônio no longo prazo. Se eu diminuir aqui o prazo, por exemplo, para 60 meses, que seria aproximadamente 5 anos, você vê que o juro ele é bem insignificante, vamos dizer assim, ao valor total investido. Você investiria R$ 7.000 nesses 5 anos e só teria um retorno de R$ 2.983,66 nesse período. Ou seja, seu patrimônio total no futuro seria de apenas R$ 9.983,66. Mas a gente pode ver também que esse seria um investimento válido para quem pensa, por exemplo, em um consórcio. Você consegue perceber que o valor que você junta é um valor muito maior do que se você fosse, por exemplo, fazer um consórcio de uma moto, como muita gente faz por aí, beleza? Lembrando, aqui é investimento, aqui você vai se utilizar de investimentos recorrentes para aumentar o seu patrimônio e a sua capacidade de geração de renda passiva. E em consórcio você não faz isso, certo? Você paga muitas vezes juros que eles falam que são taxas administrativas, em que você vai pagar um valor e você vai acabar recebendo um valor inferior àquele que você juntou. Isso sem contar também com a perda de valor do seu patrimônio por conta da inflação. Mas, continuando aqui, então vamos colocar agora um investimento de valor inicial de R$10.000, vamos dizer que você conseguiu juntar R$10.000, você vai fazer um aporte lá e daqui a pouco a gente vai ver quais são os produtos, certo, que a gente pode estar investindo para chegar nesse valor, porque isso aqui é algo que eu estou utilizando com base em dados reais, beleza? Não é nada fora da realidade, aqui você consegue fazer isso que eu estou lhe mostrando. Então você vai conseguir guardar um valor mensal, vamos dizer que você tem uma renda maior, você controle bem suas despesas e você consegue guardar, por exemplo, R$250 por mês durante os 360 meses, ou seja, durante 30 anos. A calculadora aqui nem conseguiu mostrar aqui pra gente o valor. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Aqui, ó. Você investindo num valor inicial de R$10.000, juntando R$250 mês a mês, certo? Reinvestindo ele junto com os rendimentos gerados através desse seu investimento, a uma taxa de 1% ao mês, em 360 meses, você teria ao final um patrimônio total de R$1.233.237,45. E, pasmem, você só teria investido R$100.000. O resto seria juros que você recebeu desse seu investimento. Então, R$1.133.237,45 foi só rendimento de juros. Então você vê aí o poder dos juros compostos no longo prazo. Se eu diminuir aqui, por exemplo, para 120 meses, você vai ver que esse juro ainda não é tão significante como foi nesses 360 meses. Mas pelo menos você teria um resultado aí de pelo menos o dobro no caso do que você investiu. Ou seja, você investiu 40, você teria dobrado o seu patrimônio. Você teria investido 40 mil, você sairia com 90.513, dos quais R$50.000 ali foi mais ou menos de juros. Então assim, eu quero deixar essa primeira simulação de valor inicial de R$10.000, valor mensal recorrente de R$250 por mês durante 360 meses, que você iria adquirir esse patrimônio total aí de R$1.233.237,45. Então, tendo como base esse valor total, esse valor futuro de R$1.233.237,45, eu quero mostrar para vocês quanto é que isso iria render para você, gerar no caso de renda passiva recorrente mês a mês. Então, você vai pegar aqui e colocar o valor do patrimônio. Então, o valor futuro seria R$1.233.237,45. A uma taxa de juros de 1% ao mês, que é aquela mesma taxa que você conseguiu investir antes, você teria um rendimento mensal de simplesmente R$12.332,37. E eu te pergunto, a Previdência Privada ela vai te pagar isso quando? Entendeu? Então, você vê aqui que além do patrimônio em pé, ou seja, além de você ter esse 1.233.000 agregado lá em patrimônio investido, você tem esse rendimento mensal.
Se você, claro, quiser transformar esse seu patrimônio que está lá investido em moeda, ou seja, em dinheiro, você é só vender esse patrimônio e você vai estar com 1.233.000 na sua mão. Se você pensa em se aposentar, você iria pegar esse valor, dividir por aproximadamente quanto tempo você pensa que você vai viver, sei lá, até os seus 100 anos, por exemplo, 110 anos, sei lá, você iria dividir, você iria gastando mês a mês, e eu digo a você iria viver muito bem. Mas claro, se você não quiser, se você quisesse manter esse seu investimento, você iria ter uma renda mensal ali de aproximadamente R$ 12.300. Então, isso é um dinheiro bem considerável se a gente analisar a nossa realidade hoje. Claro que aqui eu não estou considerando inflação nem nada do tipo, mas mesmo assim, isso aqui é um investimento muito acima do que uma previdência poderia pagar, ou seja, o governo poderia lhe pagar. A gente nem sabe, na verdade, se, por exemplo, eu, quando chegar na minha idade de me aposentar, se de fato o governo vai ter dinheiro para pagar uma aposentadoria para mim. A gente não sabe. E é por isso que já faz um bom tempo que eu realizo investimentos, por exemplo, em fundos imobiliários, em ações, pensando no longo prazo, justamente para não depender de governo nenhum para me aposentar. E ter, assim, uma velhice saudável e tranquila. Porque eu sei que, enquanto eu sou novo, eu sou jovem, eu tenho muito gás para trabalhar, para criar conteúdos novos, sei lá, para ganhar dinheiro de fato. Mas eu sei que uma hora eu vou cansar e eu não vou, vamos dizer assim, ter esse mesmo gás que eu tenho hoje. Então, automaticamente, pode ser que minha produtividade caia e, assim, os meus rendimentos nesse período tendam a cair. Então, é por isso que a gente deve investir desde cedo para que a gente consiga acumular um patrimônio desse. Porque se você não investe desde cedo, e você está mais próximo da sua aposentadoria, você acaba perdendo um dos maiores ativos que vão lhe ajudar, no caso, na construção desse seu patrimônio de valor futuro, como a gente demonstrou aqui, que seria o tempo. Então, se em vez de 30 anos você só tem 20 anos para se aposentar, ou 10 anos, você está bem próximo, você vê que os juros compostos não vão poder te ajudar tanto, justamente por conta disso. Você tem menos tempo para investir e para que esses juros venham trabalhando para você. Porque é aquela coisa, o seu juro vai juntar com o principal e vai passar a trabalhar para você para lhe gerar mais juros e assim sucessivamente. Então, tendo essa ideia, quanto é que vai render meu capital por mês? Então, aqui a gente viu que esse valor investido, 10 mil inicial, R$250 por mês durante 30 anos, você vai acumular um valor futuro aí de R$1.200.000. Então, quanto é que eu preciso ter para receber esse rendimento desejado? Então, você pode parar e se perguntar, poxa, Roberto, mas isso está longe da minha realidade. Eu desejo lá na frente não ter um rendimento de R$12.000, 332 aí como você chegou. Eu quero, na verdade, ter um rendimento por volta, deixa eu ver, de R$5.000 por mês. Eu acho que eu estaria muito satisfeito, dependendo da sua realidade. Então, a uma taxa de juros de 1% ao mês, você precisaria ter acumulado um patrimônio de R$500.000. Aí você pode se perguntar, poxa, mas isso ainda é muito distante para mim. Mas se você tem 360 meses a seu favor, se você é jovem, claro, e começou a investir desde cedo, então facilmente você chegaria nesse valor se você tiver, claro, disciplina de estar realizando sempre novos aportes. Então vamos ver aqui um outro valor. Eu vou baixar de 250 para R$150 por mês. Então, nesses mesmos 30 anos, você teria já o quê? R$883.000, bem acima do patrimônio necessário para você ter essa renda de R$5.000. Então, se eu baixar até o valor inicial pela metade, você ainda teria, sim, um valor superior a esse de 500 mil, que seria o necessário para te dar uma renda mensal de R$5.000 por mês, que seria mais ou menos o teto do que o governo ele poderia pagar aí de, vamos dizer assim, de aposentadoria para alguém que se aposentou trabalhando, contribuem com o teto lá do INSS. Então, a gente vê, eu vou baixar mais um pouco aqui, vou baixar para R$120 por mês. Então você teria ainda, mesmo assim, quase R$600.000 de valor futuro, que isso iria render por volta aí de uns R$6.000. Então você consegue ver que os juros compostos, o que vai agregar valor a ele de fato, às vezes não é nem o valor do aporte mensal, não é nem o valor inicial. A taxa de juros ela vai influenciar, vai sim,
mas o que mais vai importar aqui, o que mais vai agregar valor como diferencial do valor futuro que você vai possuir é o tempo. Ou seja, o tempo é o seu maior aliado. Se você começa desde cedo a investir, você vai ter um resultado lá na frente surpreendente. Mas se você acaba procrastinando isso aí, você acaba deixando o seu futuro para depois, dizendo, depois eu posso colocar como prioridade investir. Se você não se paga primeiro, então você vai acabar tendo menos tempo e assim você vai acabar tendo um rendimento às vezes insuficiente para as suas despesas, no caso quando chegar na sua velhice, porque você sabe, quando a gente fica velho a gente vai precisar de remédio, de tratamento, de plano de saúde, disso, daquilo outro, e de onde é que você vai tirar? Então você tem que pensar nisso desde cedo. Você quer ter uma velhice mais tranquila, quer viajar quando você ficar mais velho, então trabalhe pelo seu eu do futuro ainda hoje, comece o quanto antes. Você não precisa ter muitas informações para poder começar. E não pense que isso aqui também é um bicho de 7 cabeças de conseguir uma taxa de 1% ao mês. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a página da internet. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, por que é que eu falo numa taxa de 12% ao ano, certo? Ou seja, uma taxa de 1% ao mês vezes 12 meses, uma taxa de 12% ao ano. Por que é que eu falo isso? Porque o investimento mais seguro do nosso país, que é o Tesouro Selic, ou seja, emprestar dinheiro para quem imprime o nosso dinheiro, no caso que seria o governo, então ele está pagando já aqui, Tesouro Prefixado, com juros semestrais, uma rentabilidade anual de 11,06%. Então, por exemplo, se você passa a investir em fundos imobiliários ou em ações, você assume um risco. E normalmente a esse risco a gente pede um prêmio maior. Então, você imagina que se o Tesouro Direto, ou seja, o investimento mais seguro, ele tem taxa prefixada aí perto dos 12%, ou seja, em 11%, você tem que ter uma taxa de prêmio, ou seja, você tem que buscar uma rentabilidade acima desse valor se você quer se expor à renda variável. Então, tendo em vista essa taxa aqui do Tesouro Prefixado com juros semestrais lá para 2031, isso tendo como base esses 11%, vamos ver se existem fundos imobiliários ou ações que pagaram aí no seu histórico um percentual, ou seja, um dividend yield acima de 12%. Vamos buscar. Então eu vou entrar aqui no site do Status Invest e vou fazer uma busca aqui primeiramente em ações. Então eu vou fazer uma busca avançada, beleza? Na parte de dividend yield aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Eu vou colocar aqui a taxa de 12%, certo? Ao máximo que der aqui, no caso ele está colocando como 25%. Então eu vou buscar, só coloquei isso como filtro. E aqui eu já percebo que tem CPLE3 pagou um dividend yield de 13,67% ao mês, ou seja, acima daquilo que a gente previu lá naquela nossa planilha, que seria um investimento de 1% ao mês, uma rentabilidade de 1% ao mês, que seria 12% ao ano. Então aqui a gente já tem uma rentabilidade de 13,67% ao mês, fora a possibilidade de valorização. Porque vamos lá, olha que coisa interessante. CPLE, para quem não sabe, é uma empresa do setor de energia. E normalmente essas empresas são boas geradoras de caixa, elas têm uma volatilidade assim menor do que outras ações, certo? A gente pode dizer isso, beleza? E se você analisar aqui, ela está com um PVP abaixo de 1. E o que significa isso? Que ela está sendo cotada hoje abaixo do seu valor patrimonial. Eu quero deixar bem claro que isso não é uma recomendação de compra, mas eu quero mostrar para você que, além da possibilidade de ganho dos rendimentos que ela pagou, desses 13,85% de rendimentos ao ano, aí, no caso que ela gerou para seus investidores, ela te dá uma oportunidade de comprar ela e ainda assim obter ganhos, porque você está tendo uma proteção de risco. Você está comprando algo mais barato do que ele de fato vale. Então aqui a gente consegue perceber que isso é o quê? É uma oportunidade. Isso mostra justamente aquele prêmio ao risco em comparação ao Tesouro Selic, como eu falei anteriormente para vocês. Então, se você fizer uma análise aqui, tem muitos ativos aqui que pagaram acima dos 12%. Tem ativo que pagou 19%, teve ativo que pagou 21%, teve outros 47%, só que uma coisa também eu quero deixar bem claro para vocês. Quando vocês forem analisar esses ativos, não olhem também só exclusivamente para o dividend yield, não.
não é porque ele pagou uma rentabilidade elevada que ele seja um ativo bom, certo? Eu falo de CPLE 6 porque foi um ativo assim que eu analisei e eu acho ele interessante. Isso é uma opinião minha. Tem outras pessoas que já podem achar isso diferente, ter uma opinião contrária à minha. Só que isso é de investidor para investidor. Então, antes de você realizar um investimento como esse, você deve analisar, porque, claro, você tem que cuidar do seu patrimônio, porque diferente do Tesouro Selic, aqui é renda variável. Então você precisa ter mais cuidado porque aqui você se expõe a risco. Então se você está se expondo a risco, você tem que acompanhar de perto aquilo que você investe, beleza? Então, além de ações, será que fundos imobiliários, que são produtos menos voláteis, será que eu consigo uma rentabilidade de uns 12% ao ano? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou fazer aqui uma busca avançada, vou pesquisar por Dividend Yield e vou colocar aqui 12%. Não vou buscar mais nenhuma outra coisa. Eu quero fundos imobiliários que renderam acima de 12%. Então, filtrei aqui. Então, aqui a gente já tem o KNI P11, que pagou um dividend yield de 12,29% ao ano. Então, com um PVP próximo ao que? A 1, está 1,06. Então, outros fundos imobiliários, BCRI 11, é bem conhecido também, pagou 12,7%. A gente vê o BBPO 11, pagou 12,87%. A gente vê o TORD 11, pagou 12,91%. E ó o PVP dele, 0,76, ou seja, está com desconto de quase 30% aí no seu valor patrimonial. Isso é o quê? É uma possibilidade de você comprar um ativo que gerou um rendimento bem acima, no caso da nossa inflação, da nossa taxa Selic, se a gente for fazer uma análise do mercado atual. Então, além dele ter pago esse rendimento aí acima, bem acima no caso dos outros produtos do mesmo ramo dos fundos imobiliários, a gente pode ver que você tem uma oportunidade de ganho em quê? Em valorização patrimonial. Então você pode comprar algo que vale, por exemplo, R$100 a quanto? Ao valor de R$76. E você sabe que esses produtos no longo prazo, eles tendem a voltar ao seu valor patrimonial. Ou seja, além de você ganhar com os rendimentos mês a mês que esses fundos imobiliários eles vão ter, você também tem a possibilidade de ganhar dinheiro com o quê? Com a valorização do seu patrimônio, a valorização do seu investimento. Mas aqui também, como lá nas ações, você deve analisar não só por PVP, por Dividend Yield, mas você também deve conhecer o fundo imobiliário, entender da gestão, entender dos produtos que ele investe, para ver se você se sente confortável em estar investindo nesse produto ou não. Beleza? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido mostrar aqui para vocês que é possível sim realizar investimentos com rendimentos a taxas de 1% ao mês, taxas de 12% ao ano, de forma tranquila e muitas vezes até segura, assim, tendo em vista outros produtos do mercado e também tendo a ciência de que a compra de produtos, principalmente no cenário econômico que a gente vive hoje, que tem ações sendo comercializadas, sendo cotadas a preços bem abaixo do seu valor patrimonial, fundos imobiliários bem descontados. Então, além da possibilidade dos ganhos com os rendimentos e os pagamentos, vamos dizer assim, desses dividend yields que eles têm, você também tem a capacidade de aumentar o seu patrimônio através da valorização desses ativos. Então, por isso, eu provo a vocês e consegui lhe mostrar que é possível sim você chegar a construir um grande valor patrimonial, às vezes que você jamais pensou que seria possível, através da disciplina de investir recorrentemente mês a mês, e muitas vezes não vai precisar sacrificar tanto da sua renda. Você precisa, claro, ter a disciplina, você precisa se pagar primeiro para você atingir esse seu objetivo aí maior, que seria a liberdade financeira no futuro, com uma renda passiva capaz de suprir, no caso, todas as suas despesas pessoais. Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou. E mais uma vez, se ainda não deixou o like, deixa o like aí para mim, por favor. Isso vai fazer com que o YouTube ele possa entender que esse meu vídeo ele foi relevante e compartilhar ele também para outras pessoas, beleza? Isso também vai ajudar no crescimento do canal. Então se inscreve aí, compartilha esse vídeo também com seus amigos para mostrar para eles que eles têm que começar a investir desde cedo, beleza? Então era isso por hoje e até o nosso próximo vídeo. Valeu!